amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Há 15 dias, antes do nosso retiro, nós demos início, no primeiro domingo de maio, às nossas exposições aqui na carta de Paulo aos Efésios. E iremos ver a exposição de toda essa carta. Há 15 dias vimos a introdução dessa carta e a importância dessa carta para a fé cristã de um modo geral, pois nela nós temos a união de Cristo com o seu povo, a união de Cristo com a sua igreja. Nos primeiros capítulos dela temos isso de forma teológica e organizado para nós através de doutrinas cristocêntricas organizadas pelo nosso irmão Paulo, e depois vemos isso sendo aplicado à prática aí a partir do capítulo 5, quando Paulo vai mostrar a forma como esta doutrina deve ser vivida, deve ser experimentada, né? Lá então, na primeira exposição, nós vimos que essa carta foi escrita então pelo apóstolo Paulo, diz ele aí no verso 1, servo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E ele começa com essa saudação, né, que eu comentei à época, que não se trata de uma regra, apesar de ser uma forma como nós nos referimos uns aos outros, né? Ele começa então clamando ou pedindo que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. É assim que ele inicia então essa carta. Então, a partir do verso 3 até o verso 14 é a perícope que nós leremos, iremos meditar hoje. Paulo vai falar acerca da salvação como uma das principais, ou a principal bênção espiritual que nós recebemos em Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, a salvação e as bênçãos espirituais que estão em Cristo. Leiamos então, irmãos, o texto sagrado do verso 3 até o verso 14 do primeiro capítulo de Efésios. Acompanhe comigo na sua Bíblia, mantenha-na aberta para que você possa acompanhar a exposição do texto, que diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude do tempo, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, ou melhor, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o selo do Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja o teu nome, Deus, por tantas verdades trazidas para nós por meio da tua escritura sagrada, como acabamos inclusive de ver. Esse é o mistério do Senhor revelado a nós, o teu evangelho, a tua palavra, a qual o Senhor decidiu não revelar a todos, mas apenas aos teus. E aqui estamos como povo do Senhor, ó Deus, e que o Senhor faça-nos então ouvir a tua voz, que o Senhor revele-nos cada vez mais desse mistério que é
a tua verdade, a tua palavra e o teu evangelho. Ó Deus, que não sejam, ó Deus, os nossos argumentos humanos ou teológicos, que sejam usados, Deus, para nos convencer, mas que por meio do teu Espírito, Deus, nós possamos nos render às verdades bíblicas. Que o Senhor retire do nosso coração, Deus, toda dúvida no que se refere à tua salvação operada em nós. Ó Deus, em meio a tantas incertezas no mundo que nós vivemos, que possamos ter esta certeza plena de que se estamos em Cristo, se hoje morremos, já estaremos com o Senhor. Isso é um motivo de grande esperança e de alegria e de gozo, mediante, Deus, a obra do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Jesus que te oramos e agradecemos. Amém. Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, se hoje mesmo ele voltasse, esse culto nem acabasse, o pastor nem terminasse de pregar e você ouvisse as trombetas tocando, o céu se abrindo e é o Senhor vindo, você tem certeza que você estaria do lado daqueles que ouvirão: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor? Não são poucos, irmãos, as pessoas que se dizem cristãs, se dizem crentes, se dizem servas de Deus, e dizem isso com toda firmeza, com toda certeza, mas que não têm tanta certeza quando são perguntadas se elas têm certeza da sua salvação. E por que se dá essa incerteza da salvação? Essa incerteza em relação à salvação se dá basicamente por dois motivos. O primeiro deles é porque ela olha para si mesmo e percebe que na verdade ela não é crente ainda. Ela não nasceu de novo. Ela olha para si mesma e ela percebe que ela não tem dado frutos, não tem dado provas no seu proceder, no seu testemunho de que de fato ela é uma serva de Deus, é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Então, com certeza não tem outra coisa que possa trazer dúvidas acerca da salvação, senão os próprios pecados. Mas não pecados com os quais estamos lutando, mas pecados com os quais estamos cedendo. É gente que, apesar de conhecer o Evangelho, na teoria, conhece só de ouvir falar. É gente que tem dúvidas não só acerca da sua salvação, mas tem dúvidas acerca da sua conversão. Então é natural que alguém que tenha dúvidas se realmente teve um verdadeiro encontro com Cristo, se realmente foi transformado, se realmente nasceu de novo, é natural que esse alguém não tenha certeza da salvação. E esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que é o mais comum, sobretudo na igreja evangélica brasileira, é a falta de conhecimento bíblico. É a falta de conhecimento doutrinário. Porque, infelizmente, boa parte das nossas denominações olham para a salvação como uma obra meritória, direta ou indiretamente, da parte do homem. Boa parte das denominações do nosso país, e isso é o que recheia as músicas as quais nós cantamos, a teologia a qual nós ouvimos durante os séculos, os livros nos quais nós lemos, e grandes teólogos que influenciaram o Evangelho no Brasil. É olhar para a responsabilidade do homem no que se refere à sua própria salvação, ou seja, aquilo que ele precisa fazer ou deixar de fazer para ser salvo. Então, por que essa incerteza surge? Porque o indivíduo olha para ele mesmo e ele se vê imerecedor de ser salvo. E é claro, porque de fato não há quem seja merecedor. Então, diante de um conhecimento muitas vezes superficial ou até equivocado, não é, da Escritura, da falta de conhecimento um pouco mais profundo de determinados textos bíblicos, surgem uma incerteza que não deveria existir, irmãos. Uma dúvida que não deveria existir, que é acerca da salvação de Deus operada nos seus servos, nos seus eleitos, nos seus escolhidos, no seu povo, no seu rebanho, naqueles que são seus.
Então, nessa noite eu quero falar para os irmãos sobre a salvação e as bênçãos espirituais em Cristo. Irmãos, o texto de Efésios capítulo 3, do verso 3 ao 14, talvez seja um dos mais importantes no que se refere à formação das doutrinas cristãs, da doutrina bíblica acerca do que é o Evangelho, do que é a salvação, sobretudo. Se você quer aprender e se aprofundar um pouco mais acerca dessa doutrina basilar, importantíssima, né, que é a doutrina da salvação, a soteriologia, você precisa se debruçar basicamente sobre dois textos, dentre vários outros, né, mas você pode fazer isso de modo mais minucioso, detalhado, tentando entender, compreender cada expressão, cada verdade teológica, que certamente nós não temos tempo de exaurir isso no tempo que temos aqui, nestes versículos do 3 ao 14. Mas além do texto de Efésios, no capítulo 3, do verso 3 ao 14 do capítulo 1, a carta de Paulo aos Romanos, nos capítulos 6, 7 e 8, também nos dão uma bela base de como devemos olhar para o modo como a Escritura trata esse tema, salvação. Quem será salvo? Deus irá salvar a todas as pessoas? Ele irá salvar apenas alguns? Estes alguns que eles irão salvar, ou estes poucos que eles irão salvar, já estão salvos? Ainda estão no processo? Quem é que salva? Qual a participação do homem nessa salvação? Todas essas respostas se encontram na Escritura. E o texto de Efésios, que nós acabamos de ler, dos versos 3 ao 14, é uma das provas disso. Numa tomada só, o apóstolo Paulo, quase sem respirar, perceba que só existe ponto final. No verso 14, quase que sem respirar, separando as sentenças apenas por pequenas pausas de vírgula, numa tomada só, sem perder o fôlego, Paulo vai trazer as riquezas das verdades bíblicas e doutrinárias do Senhor para as nossas vidas, no que se refere à nossa salvação e todas as bênçãos que compõem a salvação de Deus operada em nós. Então, em primeiro lugar, aí no verso 3, Paulo nos mostra como Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Diz o verso 3, acompanhe comigo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo inicia sua carta, então, louvando a Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. E eu estou falando de primeira pessoa da Trindade porque a Trindade aparece aqui operando a salvação no homem, e Deus Pai é quem primeiro aparece, Ele é quem primeiro é louvado, Ele é quem primeiro é bendito, é exaltado pelo apóstolo Paulo. Diz Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele começa louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, especificamente pelo Filho, pela segunda pessoa da Trindade. Por quê? Porque é nele que a salvação é operada. É nele que todas as bênçãos são convergidas. É por ele, por meio dele, que nós somos abençoados. Não por nossas obras, não por nossas ações, não pelo nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. É exatamente assim que Paulo começa a sua sentença, né? Mostrando como é Deus, mas por meio de Jesus Cristo, que nos abençoou. Por isso o texto continua dizendo: louvado seja Deus, bendito seja Deus, por Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ah, irmãos, olha, sabe o que é triste? É que uma mensagem como essa aqui não ganha muitos adeptos, seguidores ou ibope nos nossos dias. Talvez um dos textos mais magníficos, mais belos, mais vislumbrantes, que mais enche o nosso coração de gozo, de alegria, de contentamento, não faça tanto sucesso nos nossos dias. Não enche nem lota em templos. Sabe por quê? Porque a gente vive numa geração de uma cristandade, de um evangelho, de um evangelicalismo, que não está lá muito preocupado com as bênçãos espirituais. A gente quer a bênção é aqui e agora, hoje. As materiais, de preferência. Os carros, as casas, as conquistas, a glória, o louvor, o prestígio, o currículo, a formação acadêmica, o dinheiro. O dinheiro. O dinheiro, irmãos, dentro das nossas igrejas, continua sendo uma grande tentação para muitos que querem abandonar o Senhor e adorar a Mamon.
E o dinheiro é uma bela representação de como nós idolatramos as bênçãos materiais, esquecendo-nos que muito maior são as bênçãos espirituais, as quais recebemos por meio de Cristo nas regiões celestiais. E é isso que Paulo conclama e volta o olhar de Éfeso para isso. E não é por um acaso. Éfeso, assim como Roma, era uma cidade extremamente rica, crescente, pujante, onde todo mundo estava sempre numa correria muito grande, o comércio efervescente. Diante de tudo isso, diante de tantas possíveis bênçãos materiais, físicas, a palavra de Deus volta ao nosso olhar para enxergarmos as bênçãos espirituais as quais temos recebido da parte de Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? Dificilmente a gente ouve pedidos de gratidão em círculos de oração por bênçãos espirituais. E eu não estou dizendo que não devemos agradecer pelas bênçãos materiais que nós recebemos. Devemos, mas já parou para perceber? Geralmente assim, eu queria agradecer porque eu estava doente, fiquei curado. Eu queria agradecer porque eu estava desempregado e consegui um emprego. Eu queria agradecer porque eu estava pedindo a Deus para me dar uma casa, Deus me deu uma casa, um carro, Deus me deu um carro. A formação acadêmica que Deus me deu, fui aprovado no concurso. Qual foi a última vez que você viu alguém sentar numa roda de oração e dizer assim: eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque eu fui redimido. Porque eu fui alcançado pelo perdão de Deus. O que mais? Não, é só isso mesmo. Só isso mesmo que eu quero agradecer hoje. Agradecer porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Eu quero agradecer por isso aí. Anota aí. Não costumamos ouvir, né? Irmãos, é porque nós damos muito mais valor àquilo que os olhos podem ver, as bênçãos materiais, as coisas deste mundo, que não são necessariamente pecaminosas, tá, irmãos? Perceba que eu não citei nada pecaminoso aqui. O que há de mal em buscar e agradecer por um casamento, por um carro, um emprego, uma cura, uma formação acadêmica, uma aprovação? Não tem problema nenhum com isso. O problema é quando o nosso olhar está apenas sobre isso. E Paulo volta ao nosso olhar para que olhemos como Deus tem nos abençoado em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo, nas regiões celestiais em Cristo. Então, Paulo nos apresenta aqui, de cara, irmãos, aí, no verso 4, aquela que é a maior bênção que eu e você poderíamos receber. Que não precisamos mais buscar, que não precisamos de campanha, não precisamos fazer sacrifício para alcançá-la, que é a salvação em Cristo Jesus. Paulo então começa dizendo que nós devemos louvar a Deus, bendizer ao Senhor, então, verso 3, a Deus Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, onde? Nas regiões celestiais. Enfatiza mais uma vez ele, em Cristo. Então, Paulo vai começar a citar que bênçãos são estas. A salvação é a primeira delas. O fato do Senhor ter nos escolhido. Lembre-se que ele está escrevendo para uma igreja, para crentes que residiam em Éfeso, e é para estes que Paulo se volta para dizer: assim como nos escolheu nele, verso 4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis e perante ele em amor. Talvez esse seja o texto-chave, o texto principal deste bloco aqui, desta perícope, que resume bem aquilo que Paulo vai tratar e detalhar aqui por meio de sua doutrina, mostrando que foi o Senhor quem nos escolheu, recebendo nós a maior bênção que o homem pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. A maior bênção que você pode receber não é o seu casamento, não são seus filhos, não são seus bens materiais, não é a sua saúde. A maior bênção que eu e você precisamos, carecemos, a maior bênção que você, que tem dúvidas acerca da sua salvação e até da sua conversão, precisa receber da parte de Deus, é a salvação por meio de Jesus Cristo. E diz o texto que assim Ele nos escolheu, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa é a maior bênção. Então, ao iniciar a sua tratativa acerca da salvação, irmãos, Paulo coloca o foco e os holofotes apenas sobre Deus, sobre a ação de Deus,
por meio de Cristo Jesus, que escolhe aqueles que são seus. E o que faz o homem para ser escolhido? Qual é a participação do homem aqui? Por enquanto, nenhuma. Pois o ato de escolher parte do próprio Deus, por meio apenas de Cristo Jesus e da vontade de Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Diz o texto então que Ele nos escolheu. E nos escolheu para quê, irmãos? Pastor, será que esse texto está falando acerca de salvação? Ele não está falando acerca de outra coisa, a não ser acerca de salvação, por meio da remissão de pecados, da redenção dos pecados. Então diz o texto que aqueles que são seus, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles a quem o Pai chamou, aqueles que irão morar no céu, aqueles que podem ter certeza da salvação, não foram eles que escolheram a Deus. Tem texto mais claro que esse aqui, irmãos? Mas foi Deus quem os escolheu. Você sabe por que a doutrina da eleição, ou a doutrina da predestinação, encontra tantas barreiras nos nossos dias? Dentre tantos motivos, dentre vários motivos, um deles é porque talvez esse seja o único tema, ou um dos principais temas bíblicos, nos quais o ser humano é colocado no seu devido lugar. Onde somente Deus age, independente da vontade do homem. E autônomos como nós somos, independentes como nós queremos ser o tempo todo, inclusive de Deus. E fizemos isso lá através de Adão e Eva, quando ouvimos a voz da serpente e decidimos agir de modo independente do Senhor, a parte de Deus. No único momento da história no qual Adão e Eva de fato tiveram o livre-arbítrio e perderam essa capacidade de escolher ou não escolher aquilo que é bom por conta de seu pecado, a doutrina da salvação, a doutrina da eleição, irmão, se incomoda tanto porque coloca o homem no seu devido lugar, que é um lugar de total incapacidade. É um local de total falta de habilidade de escolher aquilo que é bom para si mesmo. Então Paulo diz que foi Deus então que nos escolheu nele quem? Em Cristo. Isso quando? Quando fomos escolhidos? Somos escolhidos quando levantamos a mão e vamos à frente, numa atitude de conversão. Somos escolhidos quando nascemos? Não, diz o texto que esse foi um plano de Deus, ocorrido nos tempos eternos. Nos tempos eternos. Num tempo no qual o relógio, o cronômetro e o calendário ainda não existia. Num tempo da eternidade, no qual Paulo descreve aqui, né, como antes da fundação do mundo. E aqui não é antes, imediatamente antes, né, do Senhor Jesus ter decidido formar, mas aponta para essa ideia da eternidade, do plano eterno e salvífico de Deus. Sim, Deus projetou, programou e decretou a salvação dos seus eleitos antes mesmo da queda. Antes mesmo da queda. Porque Deus não foi pego de surpresa pela queda, né? A desobediência de Adão e Eva não frustraram os planos de Deus. Então, diz o texto que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Ah, pastor, então se é Deus quem me escolhe, não sou eu quem escolho ele, se ele escolhe a quem ele quer, apenas com base na sua vontade e no seu querer, então, se ele me escolheu e eu já estou salvo, eu posso viver da forma como eu quiser. Dizem aqueles que, ou por falta de compreensão, ou por desonestidade doutrinária, tentam colocar em xeque as doutrinas que não pertencem à nossa igreja, nem à nossa denominação, nem à reforma protestante, mas doutrinas que são bíblicas. Não estamos apresentando outra coisa aqui, senão
O puro e simples texto bíblico do apóstolo Paulo que diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E como podemos nós, irmãos, ter participação nessa escolha se nem o mundo existia? Nem o mundo existia. Ninguém, absolutamente ninguém. Nem Adão e Eva haviam sido criados. Mas Deus já tinha escolhido você para fazer parte desse rebanho. O que fizemos nós para sermos escolhidos? Absolutamente nada. Primeiro porque nem existíamos, segundo porque não tínhamos capacidade alguma. É somente segundo a sua vontade, somente segundo o seu querer. Mas diz o texto que nós somos chamados para quê? Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então o indivíduo que pensa, vocês são daquela igreja lá, não vai salvo para sempre. Não, então, já que está salvo, já que não perde a salvação, já que é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem elege, e Ele não lança fora, então eu posso viver uma vida de pecado, posso viver uma vida do jeito que eu quiser. Afinal de contas, já estou salvo mesmo, né? Você já deve ter ouvido esse tipo de contra-argumento, né? A doutrina bíblica da eleição e da predestinação. Aí você diz assim, ele é verdade. Se você pensa assim, você já está realmente predestinado diante da doutrina da dupla predestinação, né? Mas não para o céu, mas para o inferno. Porque o crente que é crente, aquele que nasceu de novo, que realmente foi chamado, ele vai se esforçar para viver como? De forma santa e irrepreensível perante Ele e em amor, por meio de Cristo Jesus. Porque aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, aqueles que têm os seus olhos abertos e são atraídos, né? Como nós cantamos na canção, né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Aqueles que foram atraídos e têm os seus olhos abertos, tudo que eles mais querem é satisfazer o seu Senhor, é agradar o seu Senhor, é glorificar o seu Senhor, é ter uma vida que glorifica o nome do Senhor, e isso por meio de uma vida de santidade, de busca e de irrepreensão. São estas coisas que irão salvá-lo? Com certeza não, mas essas coisas são a prova visível de que de fato ele foi salvo, de que de fato ele nasceu de novo. Então como é que você pode ter certeza da sua salvação? Você tem lutado contra o pecado? Quando você peca, mais que um peso na consciência, você tem uma plena ciência de quanto aquilo desagrada ao Senhor, desagrada a Deus. Você se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, busca o Senhor, crê que Ele é aquele que perdoa os nossos pecados e redime as nossas e todas as iniquidades. Você pode ter certeza da sua salvação. Se você é crente, se você tem certeza da sua conversão, você pode ter certeza da sua salvação. E quem garante isso é o próprio Cristo, porque foi Ele que nos escolheu, foi Deus que nos escolheu nele, perante Ele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Tudo isso por meio de quem? Continua dizendo o texto, aí no verso 3, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. É o homem quem deseja a salvação? Será que Deus, então, pastor, não pode ter escolhido a mim, porque Ele olhou lá para o futuro e Ele viu que eu iria crer? Olha, é impressionante às vezes o malabarismo mental que algumas pessoas fazem com a Escritura para tentar provar aquilo que é óbvio. Para tentar ir de encontro àquilo que é óbvio, né? E tentar provar aquilo que não pode ser provado, né? Não, mas é o seguinte, Deus escolheu, tudo bem, dizem aqueles que se colocam contra as doutrinas da eleição e da predestinação bíblicas. Ô, irmão, deixa eu deixar uma coisa bem clara, deixa eu dizer aqui um negócio. E eu sei que os irmãos, sobretudo que conhecem e gostam muito acerca da doutrina da salvação, sabem que, em outras palavras, nós estamos falando aqui sobre o que a teologia moderna chama de arminianismo e calvinismo. Mas a grande verdade é que nós não precisamos lançar mão de Calvino, dos reformadores, e nem, de grandes compêndios teológicos, para olhar aquilo que a Bíblia nos apresenta de modo muito claro. Nós cremos que foi Deus quem nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, isso em amor. Queremos que isso foi feito apenas segundo
o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo apenas o seu querer, o seu desejo e a escolha do próprio Deus. Nós cremos nisso. Não é porque Lutero, Calvino, Zwinglio, Berkoff, Bavinck, ou seja lá qual foi o teólogo, que inclusive defenderam isso muito bem, disseram, cremos porque está na Escritura. Era a ideia de Lutero, né, ao colocar a Bíblia na mão do povo, né? Olha, deixa que o povo leia e interprete, né? Deixa que o povo leia e o Espírito Santo conduza. O texto é claro, irmãos, a mostrar que o processo de salvação foi um plano escrito por Deus antes da fundação do mundo, escolhendo um povo específico, não a todos. Escolhendo um grupo específico, não o mundo inteiro, para serem chamados à santidade, para serem chamados à redenção, segundo a vontade de quem? Segundo a vontade do homem? Não, irmãos, não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso desejo. Quem é que deseja Deus, irmãos? Quem é que busca Deus? Quem, cego pelos seus pecados, mortos em seus delitos e pecados, pode desejar a Deus? Nós que somos salvos em Cristo Jesus, que temos os nossos olhos abertos, nós temos que estar numa constante vigilância para desejarmos o Senhor. Até para nós é difícil muitas vezes, na luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, quando muitas vezes optamos em desejar as coisas da carne e atender o chamado das tentações da nossa própria carne, do mundo de Satanás. É assim ou não é? Que dirá o ímpio, irmãos? Que dirá o ímpio? Que desejo pode ter o ímpio em seu coração? Isso acontece por conta da ação de Deus tão somente. É Ele, é nele e é por meio dele, da sua vontade. É segundo Deus, por meio da sua perfeita vontade, do seu perfeito querer. Essa é a ideia do beneplácito, né? Essa palavra difícil aí, né? Pouco usada na nossa língua portuguesa, né? Nos escolheu nele segundo o beneplácito da sua vontade. A ideia aqui é segundo o seu inteiro querer. Deus não consultou ninguém, a não ser a própria Trindade, ao decidir eleger, selecionar, destinar previamente aqueles que seriam salvos, aqueles que seriam alcançados pela redenção de Cristo, aqueles por quem Cristo de fato iria morrer e redimir. Então, o texto continua dizendo que tudo isso acontece. Verso 4, assim então, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e isso em amor. E nos predestinou, diz o verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio, mais uma vez, de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. A predestinação, irmãos, não é uma doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. A predestinação não é uma doutrina dos reformados ou oriunda da Reforma Protestante. A única coisa que a Reforma Protestante fez foi: não, espera aí, parou tudo. Que história é essa que a salvação depende do tilintar da moeda no gasofilácio? Que história é essa que para ser salvo é preciso fazer este ou aquele sacrifício, esta ou aquela confissão, esta ou aquela promessa? Não está tudo errado isso aí, disseram os reformadores. Vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para a Escritura. A Escritura está dizendo que aqueles que são salvos e foram salvos porque Deus os predestinou. A Reforma Protestante, irmãos, nada mais é do que uma volta ao cristianismo até então vivido, quando a carta foi escrita por Paulo aos Efésios. O que era ensinado pelos líderes até então era isso aqui que Paulo está ensinando. Olha, vocês são salvos, mas só são salvos porque antes da fundação do mundo Deus escolheu vocês, segundo a vontade dele, segundo o querer dele, para a glória dele, para que vocês vivam de modo santo e irrepreensível. Então ele vai usar uma outra palavra que tem uma conotação teológica diferente, mas que aponta para a mesma coisa. O fato de Deus ter escolhido, a ideia é o seguinte: havia um grupo, e esse grupo é a humanidade, e Deus escolhe alguns. Deus retira do meio dos ímpios alguns, os quais ele chamará de seu povo, seu rebanho.
Então Deus primeiro escolhe. Esses que foram escolhidos também foram predestinados. Então qual é a nuance e diferença entre a eleição e a predestinação? A eleição aponta para essa ideia de que Deus separou um povo para si. É por isso, inclusive, que Paulo nos chama de santos, porque nós somos separados, retirados dos demais. E isso consiste a eleição. A predestinação consiste no ato de ter Deus já destinado o nosso fim. Ter Deus escolhido o nosso destino eterno. É importante enfatizar isso, por mais que seja óbvio para alguns irmãos, que a predestinação, biblicamente falando, não tem relação com todas as escolhas da parte de Deus acerca do seu futuro, não é? Teologicamente falando, não é o melhor termo dizer que você foi predestinado a casar com sua esposa. Por mais que eu não tenha dúvida alguma que isso foi Deus que os uniu, né? Que você tinha sido predestinado a vir para Itabuna, para a primeira igreja, né? Que já estava predestinado que você... Porque a predestinação, irmãos, biblicamente falando, tem uma relação direta com a escolha do destino eterno. A própria palavra aponta para isso, né? Então grave isso. A predestinação tem a ver com a escolha da parte de Deus no que se refere ao destino eterno do homem. Ou seja, acerca daqueles que serão salvos ou condenados. Certo? Alguns, inclusive, aí os teólogos se dividem, né, em ou usar o termo dupla predestinação, porque sim, se por um lado ele escolhe estes para salvar, naturalmente ele escolheu aqueles para serem condenados, não é? Mas alguns teólogos preferem não chamar isso de predestinação, mas apontar para a predestinação apenas para o fato daqueles que ele decidiu salvar e escolher, chamando para si. Então é exatamente esse o termo que Paulo se utiliza aí, para dizer no verso 5, que ele nos predestinou nele, ou seja, escolheu o nosso destino eterno, e isso está representado através dessa ilustração aqui teológica, né, usada por Paulo, de que nós somos adotados como filhos. Por quê? Porque antes éramos filhos? Não. Antes nós éramos o quê de Deus? Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Nós vivíamos em guerra com Deus. Porque Deus essencialmente só teve um filho. Mas agora, esses a quem ele escolheu e ele predestinou, ele decidiu também adotar. Ele decidiu adotar. Irmãos, realmente não tem como a gente ir até o verso 14, porque eu não pretendo correr e tem muita riqueza aqui que a gente precisa explanar. Percebam que só nesses 3, 4, 5, só nesses 3 versos, nós temos aqui a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, a doutrina da adoção e a doutrina da redenção por meio de Cristo Jesus. Então, Paulo gasta tempo aqui mostrando como essa obra salvífica da parte de Deus aconteceu, isso de modo detalhado. Isso aqui também é o que a teologia chama de ordem da salvação, né? Ou ordem salutis. É o modo como Deus, lá antes da fundação do mundo, decide salvar. Porque aquilo que nós vemos, né, irmãos? Aquilo que nós vemos é apenas o indivíduo vindo aqui à frente e publicando a fé e fazendo sua pública profissão de fé, né? Nas igrejas que tem apelo, o que você no máximo vê é o indivíduo levantando a mão e indo lá na frente, né? Mas a pergunta é, teologicamente falando, biblicamente falando, o que é que acontece antes disso? O que acontece antes da salvação? Antes da salvação, acontece o ato de ter Deus escolhido esse indivíduo, que agora está tomando sua decisão junto a Cristo, quer seja pela profissão de fé e batismo, quer seja por meio da sua conversão voluntária, pública, sendo levado pela graça de Deus. Isso começou lá antes da fundação do mundo, diz Paulo. Quando Deus decidiu chamar um povo, escolher um povo. Mas ele apenas não escolheu um povo e deixou eles lá soltos, ao léu. Ele os predestinou. Ele os predestinou, chamando-os para quê? Para serem filhos adotados. Porque todos aqueles que serão salvos, eles estão nesse status de filhos de Deus.
É por isso que, não precisa sair falando isso por aí não, tá? Nem postando no Instagram, mas a grande verdade, à luz da Escritura, irmãos, é que não são todos filhos de Deus. Já ouviu a frase, porque todos nós somos filhos de Deus. Não é não. Não é não. Na verdade, a maioria são filhos das trevas. O mundo jaz do maligno, tem um outro pai, que não é Deus. Porque todo aquele que é filho de Deus, também é servo de Deus. Não tem como você ser adotado por Deus, passar a ser irmão do Senhor Jesus, passar a obter todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo e continuar vivendo no mundo. Continuar servindo a Satanás, servindo a própria carne, vivendo escravo do pecado deste mundo. Não, então você não é filho de Deus. Irmãos, eu sei que isso é uma dura e difícil notícia, porque eu sei que isso se trata do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da pessoa que você ama. E não tenha dúvida alguma que isso para sobre a mente de todos nós. Qual é o crente que já não se perguntou, Senhor, será que meu filho é eleito ou não? Senhor, será que meu filho vai para o céu? Será que meu filho vai se converter um dia? Mas de fato é obra de Deus. De fato é Ele quem chama. Para quê? Para sermos adotados. Por meio de quem? Eu estou no verso 5 ainda, tá? Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Segundo quem? Lá vem Paulo insistir de novo. Paulo é insistente com alguns argumentos, né? Mas não é por outro motivo não, é só para enfatizar, viu? Olha, eu sei que eu já falei, diz Paulo, que é segundo o beneplácito da vontade do Senhor, mas pode ser que você fique achando que é por mérito seu, que Deus lhe chamou porque você é mais bonito, que Deus lhe chamou porque você vem da família tradicional, de cristãos, de presbiterianos. Não, deixa eu dizer aqui qual é o critério pelo qual Deus decidiu lhe chamar, lhe escolher, e é o mesmo critério pelo qual Ele continua chamando e escolhendo, é apenas segundo a sua vontade. A vontade de quem? Do homem? Não, de Deus. O homem só quer a Deus porque Deus decidiu chamá-lo. Ontem, avaliando os candidatos que serão recebidos como membros no dia 4, eu contei o testemunho. Eu nem conversei com ela, nem pedi autorização a ela para contar, mas não vai ficar constrangida não, né, Camille. A irmã Camille vai ser recebida aqui como membro. A irmã Camille vem de uma família onde ninguém era evangélico, ninguém era crente. Mas a irmã Camille é presbiteriana há mais tempo do que muitos irmãos aqui. E ela tem só quantos anos, Camille? 19 aninhos. Sabe como a irmã Camille foi para a igreja? Ela conta que por volta de uns 3 anos ou 4, ela começou a ter vontade de ir para a igreja. E ela morava perto da igreja presbiteriana. E ela começou a torrar a paciência da avó para levar ela para a igreja. Vó, eu quero ir para a igreja. E a avó levava. E Camille se converteu um dia, fez pública a profissão de fé, e hoje é uma serva do Senhor. Da onde é que surge o desejo de uma criança pecadora de 3 a 4 anos de querer Deus, irmãos? De onde é que pode surgir isso? Senão do próprio Deus. Senão do próprio Deus que atrai, que chama. Porque essa de fato é uma obra do Senhor. É por isso, irmãos, inclusive, que isso deve servir de esperança. Eu queria me referir a você agora, a você que tem parentes não crentes, a você que tem marido incrédulo, e orem por essas irmãs, porque é muito difícil. A você que tem esposa que não é crente, pais que não são crentes, filhos que não são crentes, que não se converteram ainda. Não perca a esperança da obra salvífica e milagrosa que Deus ainda pode fazer no coração daqueles que são seus. Porque aqueles que são seus virão, Ele há de alcançar. Ele há de alcançar.
E como eu e você não sabemos quem é e quem não é, eu costumo dizer que os eleitos não saem com uma luz neon piscando na cabeça, né? Para que a gente fosse evangelizar assertivamente, né? Seria muito fácil assim, né? Que a gente sai para evangelizar, a gente só evangeliza quem a gente está vendo que é eleito, né? Porque evangelizar o que não é eleito não vai adiantar. Você vai evangelizar, vai pregar o evangelho como foi, ele vai até concordar com você. Mas deliberadamente ele vai decidir continuar vivendo a vida do pecado. Diferente do eleito, que se for o tempo do Senhor de convertê-lo, de alcançá-lo, isso há de acontecer. E como nós não sabemos, continue orando pela obra de salvação. Continue orando para que Deus converta, para que Deus chame. É Ele quem chama, é Ele quem nos atrai. Segundo o quê? Segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade, pela qual Ele mesmo nos escolheu, nos chamou perante Ele, perante o seu Filho, tudo isso em amor. Para que tudo isso, irmãos? Com que objetivo? Com que propósito? Diz o verso 6. Vamos ler todos juntos? Verso 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É por isso que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos fez, irmãos. Ah, como nós precisamos ser lembrados disso. Como nós precisamos ser lembrados que nós não fomos feitos essencialmente para formar família, para ganhar dinheiro, para fazer carreira, para construir coisas. Nós fomos chamados para o louvor da glória do Senhor. E o que é que isso muda a minha, a sua perspectiva? É que quando eu parto desse princípio, quando eu começo dessa forma, eu até posso fazer todas as outras coisas que nós citamos aqui. Inclusive o próprio Deus ordenou que fizéssemos, né? São os mandatos culturais, são os mandatos sociais. É Deus se voltando para Adão e dizendo, olha, administre todas as coisas, cuide do jardim, desenvolva, projete, crie, forme família, formem sociedades, cidades. Mas façam tudo isso para a glória do Senhor. Isso começa não somente pelo fato de Deus ter nos criado, mas também de ter Ele nos escolhido, ter Ele nos chamado, ter Ele nos adotado como filhos. Nos adotado como filhos. E é justamente esse o papel de Cristo, né? Cristo é essa ponte que nos religa de volta a Deus. E é daí que surge a ideia de religião, né? Do religare. Cristo é essa ponte, Ele é esse caminho, Ele é esse elo que nos aproxima de novo diante daquela situação a qual nós estávamos desde o Éden, de afastamento do Senhor. Nós somos expulsos do jardim, irmãos. Nós que tínhamos Adão, que tinha uma comunhão plena com o Senhor, que caminhava com Deus na viração do dia, agora é simplesmente expulso do jardim da presença de Deus. É essa a condição do homem sem Deus. Que capacidade tem esse homem de se achegar a Deus, de querer ao Senhor? Nenhuma, senão pelo chamado do Senhor. Senão pelo fato de Deus ter nos escolhido, ter nos predestinado e ter nos adotado como filhos. Tudo isso, diz o verso 6, para o louvor da sua graça. E ela vem Paulo de novo com a sua insistência em apontar para Cristo. Graça a qual Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, esse texto nos faz lembrar de como nós recebemos bênçãos diariamente, eternamente, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, as quais esquecemos de agradecer. As quais lembramos de agradecer muitas vezes apenas no momento litúrgico do culto ou na ceia do Senhor. Mas Paulo nos apresenta aqui bênçãos as quais você, que foi alcançado por Cristo Jesus, já recebeu, as quais nós devemos olhar, agradecer e desfrutar. Senhor, muito obrigado por tão grande salvação operada em mim. Deus, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Em meio a um mundo perdido, o Senhor escolheu a mim. Com que critérios? Não sei, Deus, porque eu não tenho merecimento algum, não tenho mérito algum, não tenho benefício algum, mas o Senhor me escolheu.
Obrigado porque o Senhor não fez isso por acaso, na sorte. Obrigado porque isso não depende de mim, dependeu do Senhor. E diante de tudo isso, isso nos dá o que, irmãos? Segurança. Uma vez que essa salvação foi operada por Deus, por meio de Cristo Jesus, quem pode nos tirar isso, irmãos? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Diz o próprio Paulo, lá no texto de Romanos 6, 7 e 8, que eu disse, irmãos, para ler juntamente com Efésios 1 e 2. É uma obra dele. É por isso que nós podemos ter certeza da nossa salvação. É por isso que se você tem certeza de que você teve um verdadeiro encontro com Cristo, você pode ter certeza que se essa noite não chegar ao fim, as trombetas tocarem e o céu se rasgar, nós poderemos dizer, louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, acabou. É o fim, estaremos com o Senhor. Não com base nas nossas obras, irmãos, nos nossos méritos, porque a verdade é que se eu for olhar para mim mesmo, se você for olhar para você mesmo, nem precisa olhar para muito, tá? Basta olhar para o seu procedimento essa semana aqui que passou agora. Não precisa ir muito longe, não. Alguns talvez basta para olhar o dia de hoje. Nos pecados que cometemos, nas falhas que executamos, na negligência nossa diante do Senhor, diante de Deus. Tudo isso de fato nos torna incapazes de nos achegarmos ao Senhor. Mas a nossa salvação não é pela nossa capacidade, é pela capacidade de Cristo. Não é por nossas obras, mas é pelas obras de Cristo. Não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Não é pelo nosso plano, mas é pelo plano de Cristo em nos salvar, em nos redimir, em nos escolher, em nos predestinar para o louvor da sua glória. Para você enquanto crente, a pergunta é: como você tem vivido isso? Sim, irmãos, porque a certeza da salvação em Cristo Jesus, que independe inclusive do nosso procedimento e dos nossos pecados, é uma bela forma de nos constranger e fazer com que nós reflitamos: Senhor, será que eu tenho me esforçado para ter uma mente transformada, um coração transformado, de modo que glorifique ao Senhor, diante de tão grande salvação do Senhor já operada em mim? Isso faz com que nós que temos certeza da salvação, reflitamos acerca de como andam nossas vidas com Deus, irmãos. De como o nosso coração tem sido grato por todas essas bênçãos espirituais que temos recebido da parte de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas essa palavra é a mensagem do Evangelho também para você que não tem nem certeza se você é crente ou não. Essa palavra é a palavra do Evangelho, do Deus que salva pessoas, do mundo que não acaba aqui, de uma eternidade, um lugar popularmente chamado de céu, que pode ser a morada eterna daqueles que se rendem e se prostram aos pés do Senhor, arrependidos por seus pecados. Talvez esteja na hora de você fazer isso. Tomar esse compromisso diante do Senhor. Esse passo de fé. Uma fé que é operada pelo próprio Deus em nossos corações. A fé salvífica. Mas que passa por um momento de contrição, de arrependimento, de confissão de pecados. De mudança. Para que você possa responder de modo assertivo e firme: sim, se Cristo voltar, eu vou. Eu vou. Nessa noite o Senhor te chama ao arrependimento. Nessa noite o Senhor te chama a sair desse status de inimigo de Deus e vir para esse status de filho de Deus, servo do Senhor. Ele faz isso por meio do seu evangelho, por meio da sua graça. E o que é preciso, pastor? É preciso dizimar, é preciso tornar membro da igreja, é preciso fazer sacrifício, é preciso jejuar. É preciso que você abaixe sua cabeça aí, feche seus olhos e faça uma oração sincera para o Deus que ouve as nossas orações. Senhor, perdoa os meus pecados. Me lava dos meus pecados. Eu estou aqui arrependido, contrito, declarando o quanto eu preciso do Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração, muda o meu ser, me faz uma nova criatura.
Essa é a mensagem do Evangelho que continua ecoando nos nossos dias, irmãos. Essa é a maior bênção que Deus continua distribuindo no nosso tempo. Mesmo diante de uma geração que só busca bênçãos materiais, as coisas dessa terra e deste mundo, o Senhor Jesus continua operando da sua graça e da sua salvação. É por meio dele que nós damos graças por tão grande salvação operada em nós. É por meio dele que nós, assim como Paulo, bendizemos e glorificamos o nome do nosso Senhor. Ainda.